Primiciar é uma expressão de honra, e a base desta mensagem está escrita no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 9. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Levítico capítulo 23, versículos 9 e 10. As Escrituras deixam bem claro que primiciar é uma expressão de honra. As primícias representam Cristo como primogênito dentre os mortos. E a verdade das primícias ensina a praticarmos os princípios de Deus em primeiro lugar, sempre oferecendo a Ele o melhor que temos, antes das nossas próprias necessidades, planos, sonhos e etc. Pois Deus é o dono de tudo. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Salmos capítulo 24, versículo 1. Na festa das primícias, os filhos de Israel celebravam a Deus e ofereciam a Ele as primícias da colheita, em reconhecimento que tudo pertence ao Senhor, como também as bênçãos que são procedentes dele. Essa celebração representa a colheita abundante que eles aguardavam da parte de Deus. Somente depois das primícias serem apresentadas ao Senhor é que o povo utilizava a cevada da nova safra. Antes que os filhos de Israel começassem a colher, Deus queria que eles lembrassem que a terra onde estavam plantando fora dada por Ele. E ao honrar ao Senhor com as primícias, tanto a semeadura como as colheitas eram grandemente abençoadas. As primícias eram entregues ao sacerdote que apresentava no altar do Senhor para que fossem aceitas por ele. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte, ao sábado, o sacerdote o moverá. Levítico capítulo 23, versículo 11. Quando o povo apresentava suas primícias ao Senhor no princípio da colheita, além de expressar a honra, estavam também reconhecendo que dependiam totalmente de Deus, como a sua fonte de provisão. Os olhos de cada um estavam voltados para o Senhor e para as suas promessas, crendo que Ele abençoaria suas semeaduras e logo teriam colheitas abundantes e transbordantes. Eles confiavam inteiramente nas mãos poderosas e abençoadoras do Senhor. As primícias são um tipo da ressurreição de Cristo, apontando para o dia em que Ele quebraria as cadeias da morte e ressuscitaria dos mortos, como de fato sucedeu. As primícias também faz uma alusão do arrebatamento em que o Senhor ressuscitará dentre os mortos todos os redimidos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, no arrebatamento serão as primícias dos que dormem. Na entrega das primícias, o povo oferecia um cordeiro sem defeito de 1 ano em sacrifício ao Senhor. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Levítico capítulo 23, versículo 12. Aqui aponta para Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi sacrificado para perdoar nossos pecados e nos redimir do império das trevas e da condenação eterna. O profeta João Batista declara: No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículo 29. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi feito as primícias dos que dormem. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 23. Assim como o feixe dos primeiros frutos movido diante do Senhor representava a colheita que havia de acontecer,
Cristo também ressuscitou dentre os mortos como promessa da grande colheita na ressurreição daqueles que já morreram com Cristo quando ele se manifestar para arrebatar a sua igreja. Aleluia! Hoje, como devemos celebrar a festa das primícias? Celebrando com fé, alegria e gratidão sobre a grande verdade que Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia! E nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez sentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 5 a 6. Cristo, o Cordeiro de Deus, não apenas destruiu o poder do diabo, nos libertando do jugo do pecado e da morte, como também nos concedeu nele uma posição de poder e vitória sobre toda a potestade, principado e toda a obra do diabo. Essa posição não está prometida para amanhã, nem para um futuro distante. Ela é nossa agora e é com Cristo a mesma posição de poder e autoridade que Jesus exerce hoje. Aleluia! Acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Efésios capítulo 1, versículos 21 a 22. Queridos, quando você enfrentar problemas de saúde, familiares, financeiros ou qualquer investida de Satanás, não confie totalmente nos recursos humanos, em sua habilidade, graduação ou em sua força, que são limitados, mas no poder e na autoridade que você tem em Jesus Cristo, pois somos sua igreja. Aleluia! Jesus, em obediência ao propósito do Pai, entregou-se a si mesmo com a finalidade de salvar e de garantir à igreja o direito de todas as promessas contidas em sua palavra. Mas precisamos crer que todas as bênçãos de Deus são condicionais. E a condição é a obediência aos princípios estabelecidos em sua palavra. Portanto, dízimos, ofertas e primícias são princípios de obediência, gratidão e honra, de acordo com as Escrituras. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Primiciar ao Senhor é uma expressão de honra. Não podemos desfrutar das bênçãos ou das colheitas sem antes obedecermos, pois Deus, como Criador dos céus e da terra, é o dono de tudo. Portanto, ele exige obediência aos princípios de sua palavra, e honrá-lo com as primícias de nossos bens e renda é bíblico. Portanto, queridos, entregar as primícias no altar é uma expressão de honra ao Senhor. Assim sendo, não desfrute das provisões dadas por Deus sem antes obedecer o princípio da honra. Seja qual for a tua situação financeira, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Se você verdadeiramente honrá-lo, certamente as bênçãos de Deus virão sobre ti de forma sobrenatural, como está escrito em sua palavra. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Provérbios capítulo 3, versículo 10. Assim sendo, não tenha medo, porque o medo anula a honra, mas a honra anula a angústia. Não duvide, a dúvida produz incredulidade e cancela a fé, mas a fé agrada a Deus. Não desobedeça, porque a desobediência produz desonra, mas a obediência produz o favor de Deus. E o favor do Senhor produz bênçãos abundantes e transbordantes. Então, queridos, com fé em seu coração, neste ano, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E Deus certamente cumprirá suas promessas em sua vida. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe a todos. Amém.